Aí vem o bolsonarista e diz que a imprensa persegue o presidente, porque nunca um presidente foi tão perseguido, é uma injustiça, que esse homem que quer... E aí o presidente vem e incentiva o brasileiro a, armado de uma câmera, invadir hospitais e filmar os leitos para saber se eles estão ocupados ou não. Como é que a gente pode ficar quieto frente a uma declaração dessas, Andreasa? Bom dia para você. Alô pessoal, Sheila, Carla, ouvinte querido, feliz Dia dos Namorados para todos nós. Para quem namorado tem e para quem logo terá, os que não têm logo terão. Pessoal, é o seguinte, essas lives, essa fala que o Megali fez referência, aconteceu numa das lives presidenciais de quinta-feira, portanto ontem. E essas lives, de modo geral, não à toa me parecem ocorrer na quinta-feira, elas são genericamente o que eu chamo de isca desviante, né? O presidente, por meio dessas falas, planta conteúdos para desviar a nossa atenção, desviar a atenção da imprensa, do que se chama de opinião pública, da sociedade de modo geral. Especificamente essa fala, estimulando, e esse verbo é muito importante, chegaremos lá, o verbo estimular, estimulando seus apoiadores a se converterem em fiscais. Essa é uma dessas falas que serve de isca desviante, para centralizar a opinião, e é necessário, é o papel, nós precisamos morder essas iscas, é o papel da imprensa, morder essas iscas, porque tudo quanto diz e fala o presidente da República importa, interessa, o discurso é importante, o discurso sopra o apito, o discurso tem efeito. Então, isca desviante, mas do que se quer desviar nesse momento, né? Esse é o primeiro componente a ser tratado aqui. O presidente quer se desviar as atenções de sua veiculação ao Centrão, de sua vinculação ao Central. Esse é o ponto, né? Particularmente, um novo grau de relação com o Centrão, em que consiste a recriação do Ministério das Comunicações para ser entregue, é a primeira vez que isso acontece, para um dos partidos, para dos grupos, um membro do grupo político que o presidente historicamente criminalizou. E isso é muito incômodo para o bolsonarismo, para o presidente da República, e gera desgaste na sua base. Esse assunto é desgastante para Jair Bolsonaro. Ele havia prometido na campanha 15 ministérios e que seriam ministérios técnicos. E isso já foi para o saco há muito tempo, a começar pelo Ministério da Saúde, que não existe. É hoje meramente uma carcaça para que o presidente da República avance na sua guerra cultural. Eu sempre disse, e repito, ainda para falar sobre esse assunto, que é absolutamente legítimo que um governante atraia, convide, monte o seu governo com outros partidos, inclusive com aqueles eventualmente divergentes em campanha eleitoral, em função de um projeto. Isso é política. Isso, aliás, é a lógica da democracia liberal, especificamente da democracia representativa, que é a nossa, né? A relação com o parlamento, o convite às forças parlamentares para integrar o governo. Foi, no entanto, Jair Bolsonaro que criminalizou essa prática. Então o problema é dele, ele tem que resolver isso com a sua base eleitoral. Esses a que chama para o seu governo eram até ontem criminosos, segundo Jair Bolsonaro, bandido, gente com a qual não se misturar. Aliás, o principal discurso eleitoral de Jair Bolsonaro, um dos principais, foi o de criminalização da atividade política. No desespero, agora, precisando fortalecer, criar uma base de apoio para si, investe nessa solução de atrair o famoso Centrão. Então, isca desviante, isso é uma coisa. O outro elemento é o estímulo a seguidores para fiscalizarem hospitais. E aí eu preciso me ater ao verbo estimular. É fundamental na lógica bolsonarista, Megali. Nós temos uma barbaridade sanitária contida aí, né? O risco para a saúde daqueles, tanto quanto os que vão fiscalizar, quanto os que receberão a fiscalização, né? Médicos, enfermeiros, os que estão doentes. Tem a barbaridade sanitária contida aí, claro, risco para a saúde. Mas o fundamento é o negacionismo, né? Não haveria fatos, somente versões. Vejam a fala do presidente ontem. Pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade ou em grande parte, ninguém perdeu a vida por falta de respiradores ou leito de UTI. Não é verdade. Houve filas imensas nos estados, em boa parte também por negligência dos governantes locais, mas houve. No entanto, o presidente transtorna fatos, nega fatos, é o negacionismo, tudo é versão, de modo que se tudo é versão, tudo está sob questão, tudo serve ao conflito
Daí porque o estímulo a que as pessoas vão aos hospitais, a que as pessoas vão às ruas, a que entrem eventualmente em choque. Nós temos visto que em São Paulo já aconteceu, no Rio aconteceu antes, deputados bolsonaristas fazendo blitz em hospitais que estão funcionando, fazendo vídeo, fazendo filmagem, tudo para gerar essa cultura de conflito. Então, de novo, para concluir, a questão do estímulo, do verbo estimular, sopra o apito, cultiva os seus mobilizados na rua, fala diretamente ao povo, com isso afasta a necessidade, dá menos importância à democracia representativa, fala diretamente ao povo que ele quer armar. Vamos lembrar da reunião de 22 de abril. Armar, de fato, a intenção dele era botar armas na mão da população. Mas também tem a armação, né? Ou colocar armas simbolicamente. E isso é que ele faz quando estimula as pessoas a se converterem em fiscais. Ele faz um carinho, é atraente, ele transforma a sua base eleitoral, os seus apoiadores, nele mesmo, em seus representantes. Isso tem muito efeito. Isso é a lógica do populista autoritário. Divide responsabilidades, fideliza. Há algo de democracia direta, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre o cultivo bolsonarista do que seria uma democracia de rua, uma democracia plebiscitária. É o fala que eu te escuto. E na live de ontem ele disse, mandem para mim os conteúdos, mandem para mim os vídeos, me ajudem, eu passo adiante, passo para BIM, passo para ser fiscalizado. Então é a incorporação do povo, falando diretamente ao povo, puro populismo, como instrumento de governo, é algo a que atentar. É a própria estrutura linguística bolsonarista para, no final das contas, na ponta, com uma situação agravada, para o conflito, pessoal. E aí, dois detalhes, esse tipo de invasão a hospitais de campanha, ou hospitais mesmo, que o Andreasa citou no Rio de Janeiro, aconteceu recentemente também em São Paulo, no hospital de campanha que foi montado no complexo do Anhembi. E o segundo detalhe, o presidente incentiva as pessoas a cometer um crime, que é de invadir um hospital, invadir um leito de UTI, sair filmando, mas ele próprio, desde o início da pandemia, já andou de jet ski, já galopou a cavalo, já subiu em helicóptero, mas não visitou um único hospital brasileiro. Andreasa, um beijo pra você, bom fim de semana, bom Dia dos Namorados, aproveite sem moderação e até segunda. Beijo, pessoal, comportem-se. Sempre.